Vídeo rápido e hoje a gente vai dar sequência na série da carteira de dividendos perfeita para 2025. No último vídeo nós vimos toda a base e algumas empresas, mas hoje eu estou muito feliz porque aquilo que era bom vai ficar ainda melhor. Parece que o maior banco de dados de ações do Brasil, ele nos ouviu e pelo segundo ano seguido eu vou poder dizer que essa carteira ela é algo muito sério, algo muito confiável, porque ela é baseada em números, dados, estudo e muita pesquisa. A gente tem tudo para fazer a versão mais completa de todas, porque a Economática ela acabou de soltar isso daqui, as empresas candidatas a boas pagadoras de dividendos para 2025. Então já separa o seu chá, seu café, a sua bebida favorita, porque hoje nós vamos ler e estudar bastante. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Nas empresas com dividendo mais promissor para esse ano, dessa vez a gente tem uma versão que é melhorada do último levantamento que eles fizeram, porque eles não levaram só em conta as empresas e o que elas pagaram em si, eles olharam para todo o cenário macroeconômico, um ambiente desafiador e com muitas oportunidades, e de que em momentos assim nada melhor do que empresas que são boas pagadoras de dividendos. Para isso, eles fizeram um cruzamento de dados de inflação, de análise setorial e quantitativa, construíram rankings com base nisso, e além de tudo, identificaram no final as empresas com maior potencial e com uma cotação atual também muito atrativa. Isso é tudo que o investidor quer. Ele quer uma empresa que pague muito bem, que remunere bem os sócios, mas que ao mesmo tempo o preço dessa empresa esteja atrativo e faça algum sentido. Eles vão olhar para setores mais resilientes e para aqueles mais sensíveis às mudanças no macro, porque o impacto ele sempre vai ser sentido no resultado da companhia. O Buffett sempre dizia que as melhores empresas em momentos de dificuldade, momentos de crise, são empresas que conseguem repassar preço. Então eles fizeram um cruzamento de tudo, de PCA nos últimos 12 meses, a cotação do dólar nos últimos 12 meses. O dólar, nesse caso, vai favorecer a empresa que é exportadora, a empresa que tem receita em dólar, e tudo isso faz parte do resultado final, até mesmo a curva de juros futuros. E os setores possivelmente beneficiados são as empresas ligadas à commodity e do setor de energia. E do outro lado, setores de consumo discricionário e o setor imobiliário, eles tendem a ter maiores desafios, principalmente por conta dos juros elevados que a gente tem agora. E eles levaram em consideração também aqueles setores com histórico consistente no pagamento de dividendos. O setor de utilities, a gente falou, o setor elétrico e o setor de saneamento, o setor financeiro também, são ações amplamente conhecidas como boas pagadoras de dividendos. É uma análise que reforça esses setores essenciais. Toda essa estabilidade e consistência nos pagamentos são especialmente atrativos para investidores focados em renda passiva e estratégia de longo prazo. Então, quem quer uma carteira previdenciária, como chamam hoje em dia, uma carteira que remunere e pague muito bem, ele tem que olhar para o setor de utilities e para o setor financeiro, muitas vezes não só por um dividend yield alto, mas principalmente por conta da consistência. Eu sempre falo constância e previsibilidade, mas isso sempre tem no setor de utilities e no setor financeiro. E esses são os dois setores, quando a gente pega o dividend yield setorial ponderado pela participação no IDIV, que é um índice de dividendos da bolsa, setor de utilities e o setor financeiro, eles são aqueles que têm a maior participação. Na terceira posição ficam as empresas cíclicas, aquelas que são ligadas a algum tipo de commodity, até as últimas posições que vão ser imobiliário, agricultura e o comércio atacadista. Para mostrar isso de uma maneira mais dinâmica, eles construíram alguns rankings, não só baseado nisso tudo que a gente falou até agora, mas em outros critérios. Eles vão usar o dividendo de 2024, eles vão usar alguns resultados de 2024, vão olhar volume médio diário de negociação. Não adianta ter uma empresa que pague bem se ela não tem um bom volume financeiro, isso garante liquidez para quem investe. Vão olhar a média dos últimos 5 anos, observar a regularidade do percentual desses dividendos pago ano a ano, e a gente chega no primeiro resultado, o primeiro cruzamento. O ranking das 20 ações com a maior média de dividend yield dos últimos 5 anos. Na primeira posição, e não só nela, se a gente observar aqui as 5, 6 primeiras posições, com exceção da leve, a gente só vai ter empresa cíclica. E aqui eu queria fazer um comentário de um dos pontos diferentes que a gente vai ter dessa carteira para a carteira do ano passado. Eu não vou excluir o setor cíclico, eu não vou tirar nenhuma empresa cíclica igual foi feito na carteira do ano passado, porque muita gente usa esses levantamentos
levantamentos e esses resultados para montar a própria carteira pessoal. E a minha missão aqui é só transmitir informação, e eu sempre falo que empresa cíclica, e aqui a gente tem um bom exemplo disso, elas não têm uma constância, elas têm lacunas, e ter lacuna de pagamento é o pior cenário possível para qualquer investidor. É melhor ele ter um dividend yield menor, mas ter esse pagamento constante que dê para fazer o efeito bola de neve dos juros composto, que lá na frente o resultado dele ele vai ser maior do que uma empresa que paga muito e por hora ela não paga nada. No final de tudo, depois que a gente fizer a nossa parte, fizer estudo e análise fundamentalista de cada uma dessas empresas, fora outras 15 empresas que a gente também vai estudar, aí fica a critério e a decisão é de cada um. No ano passado, a única empresa de comportamento cíclico foi a Bradespar, porque ela atendeu a todos os requisitos, uma alta remuneração, boa distribuição, sem dívida, com boa frequência e nunca ficou sem pagar. Ela não tem lacunas, ela preencheu todos os requisitos. Na primeira posição, a gente tem Petrobras, Petro 4 e Petro 3, com uma média de quase 25%. CSN Mineração ficou na segunda posição, uma média de 14%. Ela só pagou nesses 3 anos porque ela é um IPO recente. Depois a gente tem a Metal Leve, Leve 3, uma ótima empresa com um ótimo histórico de remuneração. Na quarta posição, Unipar, Bradespar na quinta posição, até que a gente chega na primeira empresa de utilities. A Taesa tem uma média de 11% nos últimos 5 anos e abaixo dela a gente tem a CEMIG também com uma média próxima a 11%. Depois a gente tem a Copasa com uma média de 10,6%, mas um comentário aqui, isso é puxado por esses 2 últimos anos. Esses 2 últimos anos a gente fala de dividendo extraordinário no caso dela. Se a gente volta para aquele recorrente, a remuneração da Copasa ela fica bem abaixo de 2 dígitos. Depois a gente tem a Gerdau, Brasil Agro, Caixa Seguridade, primeira seguradora, a Copel com um dividend yield de 9,3%, Banco do Brasil, e a gente vê a primeira empresa de serviços financeiros, mas calma, isso daqui tem uma explicação e a gente já vai conversar, com um dividend yield de 9%. Depois a gente tem a Vale, CPFL, Grendene, que é uma empresa que a gente já estudou na comunidade e ela é uma boa pagadora. E fechando a lista tem a Mitre no setor de construção civil. Além de tudo isso, eles trouxeram a questão de volume financeiro. Isso daqui é muito importante para ver a solidez do negócio, dá para ver tamanho, dá para ver se ele é lucrativo e dá para ver se a empresa é confiável, dá para ver o potencial de geração de renda passiva que ela tem. Então, quando a gente olha para volume financeiro, para tudo aquilo que foi pago em dividendos, aí a gente começa a ver o setor financeiro deslanchar e ter a maior composição nesse levantamento. Então, na primeira posição, nós vamos ter de novo a Petrobras. Petrobras vai figurar sempre lá em cima, porque a gente não viveu um ciclo de baixa. Esses últimos 5 anos foi um ciclo de alta para petróleo, um ciclo de alta para minério, então nenhuma dessas empresas viveu ainda um momento de dificuldade. Primeira posição é dela, na segunda posição a gente tem o Itaú. O Itaú, tirando Petrobras, ele é a empresa que mais pagou dividendos em termos de volume financeiro, são mais de 21 bilhões e meio, ainda tem o quarto trimestre, ainda tem possivelmente dividendo extraordinário. Ele superou a Vale, que ficou na terceira posição, depois a gente tem Banco do Brasil. Então olha como o Banco do Brasil ele começa a aparecer um pouco mais, ele começa a subir nesse cruzamento de dados. Na próxima a gente tem Itaúsa, o Bradesco logo abaixo, BB Seguridade, Santander, BTG Pactual, agora aparece a CEMIG, que quando a gente fala de dividendos, ela sempre vai ter que estar na conversa. Foi isso que a gente trouxe na carteira de dividendos do ano passado e o resultado é que durante 2024, quem seguiu a gente e seguiu o estudo se deu muito bem. Ela foi uma das melhores performances do setor elétrico, uma das melhores performances do Ibovespa, uma das poucas que fechou no positivo e uma das maiores pagadores de toda a Bolsa de Valores. A próxima que a gente tem é a WEG, mesmo sendo uma empresa muito voltada para crescimento, depois CPFL, Caixa Seguridade, a TIM e a Telefônica, que ainda não tinham aparecido uma do lado da outra, são 2 ótimas empresas quando a gente fala de remuneração, e finaliza a lista com B3 e a CSN Mineração. Com base nesses dados, o setor financeiro, setor de commodities, o setor de seguros e o setor de teles, eles se destacam como os grandes contribuintes para volume financeiro em termos de dividendos. E o mais importante dessa parte do estudo, ele fica nesse comentário aqui embaixo. Essa predominância, ela não reflete apenas o tamanho dessas empresas, mas também a capacidade de alinhar crescimento e rentabilidade com política de remuneração. Isso é algo muito importante para quem é focado em renda passiva. Eles continuam sendo pilares importantes para uma carteira orientada à geração de dividendos, que é aquilo que a gente está fazendo aqui desde o começo dessa série.
Só que não para por aí, eles também cruzaram a média história de dividendo pago com o valor do preço sobre lucro. Então é o primeiro cruzamento que a gente vai poder enxergar tanto empresas boas pagadoras quanto empresas que têm um preço atrativo. Comprar ações com preços baixos em relação a boas perspectivas na distribuição de dividendos aumenta o retorno percentual sobre o capital investido. Portanto, a gente vai ver agora quais ações têm um dividend yield superior à média e, ao mesmo tempo, a menor relação de preço sobre lucro. Esse é um dado de hoje. E o que nós temos aqui? O ranking das 20 ações com um dividend yield nos últimos 5 anos superior à média e o menor PL de todas elas. Então, olha só quantos dados, e é exatamente por isso que você deveria levar essa série muito a sério. A Vibra fica na primeira posição, só vou fazer um comentário, com empresas de comportamento cíclico. Aqui a gente poderia deixar um pouco de lado, porque nesse caso vale levar em consideração a minha tese de inversão de múltiplos. Olhar para um PL de uma empresa assim pode levar o investidor a um engano. Então tem o dividend yield dos últimos 5 anos, a média de todo esse período e o PL de cada uma dessas ações. E o menor PL fica por conta da Vibra Energia, combinado a uma média de quase 6% nos últimos 5 anos. Depois a gente tem a Bradespar, tem o Banco do Brasil. Olha só como o Banco do Brasil, no comentário rápido, ele começa, conforme a gente vai se alongando no estudo e fazendo o cruzamento, ele começa a subir nesse ranking. Então tem um PL de só 3 vezes o lucro e um dividend yield médio de 9% nos últimos 5 anos. A CEMIG também começa a ganhar algumas posições, um PL de só 3 vezes o lucro e um dividend yield de 11% nos últimos 5 anos. Depois vem a JHSF, tem o Banrisul, que é reconhecidamente uma boa empresa quando a gente olha só para a remuneração. Tem a Lavi, que é construção civil. Depois a gente tem a Vale, Banco ABC aparece logo na sequência, e a gente tem pela primeira vez a Sanepar. Depois vem Petrobras, e aí a gente tem Valide, Copasa, Metallev, Gerdau, CPFL Energia, Kepler Weber apareceu aqui, e a gente fecha essa lista com Taesa. Taesa tem uma alta remuneração, mas a gente inclusive acabou de fazer um vídeo dela e eu falei muito da questão preço. Taesa, quando a gente fala de dividendos, ela sempre tem que ser levada em consideração, mas o preço ele também tem que ser atrativo e agradável para o investidor. E a gente chega ao cruzamento final, um ranking construído com base em tudo isso que a gente estudou. Eles fazem pontuação em cada um desses itens e a gente chega no ranking das 20 ações com a melhor pontuação agregada na combinação desses 3 indicadores. E na primeira posição a gente tem a boa e velha CEMIG. Eu vou comentar exatamente aquilo que eu comentei na série da carteira de dividendos de 2024. A CEMIG, quando nós falamos de uma carteira voltada a dividendos, voltada à remuneração, ela é uma empresa indispensável, ela é o concurso se a gente olha para essa parte de distribuição. O dividend yield de 15% no ano passado, uma média de quase 11% nos últimos 11 anos, combinado a um PL atual, e esse dado é de hoje, de 3,9 vezes o lucro. Ela fica na primeira posição de todas essas empresas. Depois a gente vai ter Petrobras e Bradespar. Notem que as empresas cíclicas ainda estão num ciclo muito bom e que a gente não tem a Vale representando aqui em cima. A Bradespar, a gente já estudou isso, eu fiz inclusive um vídeo dedicado disso, comparando hold com investida. Vale muito a pena depois desse vídeo você parar para estudar ele. Quando a gente compara Vale e Bradespar, olhando exclusivamente para dividendos, a Bradespar ela é uma empresa muito melhor. Tem um dividend yield maior, tem uma média maior, só que o melhor ponto dela é o fato dela não deixar o sócio na mão, mesmo em momentos de crise e recessão. Ela tem constância, ela é uma empresa um pouco mais previsível, ela não tem lacuna de pagamento. E na quarta posição, a gente tem o primeiro banco, a segunda empresa que não é ligada a commodity, não tem comportamento cíclico. Então de cara a gente teria CEMIG e Banco do Brasil nas primeiras posições se a gente estivesse tirando empresas de comportamento cíclico daqui. Banco do Brasil com dividendo no ano passado de 9,4, uma média nos últimos 5 anos de 9,1 e um PL muito baixo de 3,8 vezes o lucro. Depois vem Copasa, Lavi, CSN Mineração, Taesa, segunda empresa do setor elétrico. Depois a gente tem a Vale, Banrisul, que é uma boa pagadora de dividendos, sempre tem uma alta constância, um dividend yield aceitável e um PL também muito baixo, até por conta do crescimento dele, que não é muito legal. Metallev, ela é uma ótima pagadora. Vibra Energia, pouca gente fala também, a gente acabou de fazer um vídeo recente, ela tem que ser levada em consideração. Ela é uma empresa que está na carteira do Barsi e ela sim pode ser chamada de uma empresa previdenciária. O próprio Barsi, ele só falava de AES Brasil, só falava de Auren, comentava bastante
bastante sobre Cosan, só que ele tem dentro da carteira dele excelentes empresas de remuneração. A Vibra é uma delas e pouca gente se atenta, porque geralmente se deixa levar por ações da moda ou as mais faladas. Depois vem CPFL, Kepler Weber, Valide, Vulcabras, JHSF e PetroRecôncavo. Então, só olhando dessa maneira, se a gente pegasse de empresa a empresa, a gente precisa ser sincero que não seria uma carteira ruim. A gente pode ter um questionamento ou outro, tirar ou substituir uma empresa ou outra a gosto de cada um que vai investir, mas se a gente olhar para Semig, Petrobras, Bradespar, Banco do Brasil, Taesa, Vale e Banrisul, isso não é uma carteira ruim, muito pelo contrário. Essa carteira, ela distribuiu quase 11% no ano passado e ela distribuiu de maneira consistente, caso alguém tivesse comprado essas empresas e mantido ela nos últimos 5 anos, 10,4%. Isso bate a renda fixa, isso bate o Ibovespa, isso bate o próprio IDIV, e é com isso que a gente finaliza esse vídeo, sabendo que é possível, independente se a gente está em crise ou se a gente não está em crise, se a Selic está baixa ou se a Selic está alta, sim, é possível receber mais de 2 dígitos ano após ano, estudando e montando uma boa carteira, uma carteira equilibrada entre setores que são reconhecidamente os melhores setores e aqueles que mais distribuem, combinando isso com aqueles que talvez não sejam os mais constantes, mas que quando chega o momento deles, eles têm uma remuneração altíssima e isso só pode agregar para a carteira. Então esse foi o vídeo de hoje, teve muito dado, muita informação, cruzamento de tudo isso e eu estou bastante contente, porque agora sim eu sei que a gente vai ter a versão mais completa e perfeita da carteira de dividendos para 2025. No próximo vídeo, já anota na agenda, a gente vai começar a olhar ponto positivo e negativo de cada uma dessas empresas, não só dessas que a gente viu. A gente vai pegar todos os outros estudos, eu só vou me certificar de não repetir ações que cada um deles tragam e a gente vai fazer estudo do dividendo combinado com análise fundamental lista de cada uma dessas empresas. Deixa no comentário se gostou ou não, se é sócio, ou melhor, não comenta se é sócio, comenta o que vocês acharam de toda essa informação e o cruzamento que a gente vai usar no resultado final. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela, e se está pensando em migrar de corretora, eu uso o BTG através do link, dá para ter diversos benefícios, preenche pelo celular mesmo, é um processo bem rápido e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com você. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!